Bom, acompanhar a MIV nascer foi um prazer, porque éramos da IBBD, né? Passamos pela Calel, então, acompanhando o pastor Tito, a pastora Meire, e recebemos essa bênção de Deus de irmos para a Espanha e fomos com toda a dificuldade, mas com uma promessa, né? Uma cobertura espiritual dada pelos nossos pastores, e a gente sempre teve essa conexão, tanto de obediência aos nossos pastores quanto a Deus, né? E saímos com muita direção mesmo, assim, dada, inclusive, por palavras proferidas no altar pela própria pastora Meire, né? Recordo plenamente que ela nos disse que a gente precisava ir para lá porque tinha uma família que precisava da gente e também já tinha um povo nos esperando. E nos agregamos lá a algumas igrejas evangélicas, mas sempre com um vínculo de carinho, de colaboração, inclusive com a MIV, de oração, pedindo sempre o suporte espiritual dos nossos pastores, orando por eles, contribuindo com o que era possível, porque o começo sempre é difícil, né? Inclusive, economicamente, a gente pode contribuir, porque Deus nos levou para nos abençoar e a gente pode abençoar também várias pessoas, inclusive o próprio ministério. Então, eu sempre tive com Nívia essa consciência. Deus nos levou para lá com um propósito, mas o propósito era nos trazer de volta, nos amadurecer, nos aperfeiçoar, e a gente aprendeu muito lá na Espanha. A promessa de pastorear é antiga. Ela só se cumpriu no tempo de Deus, porque Deus tem o tempo dele específico para tudo. Mas eu recebi essa promessa há muitos anos, ainda quando estava na Igreja Batista de Barro Duro, e recebi essa promessa em um culto, um círculo de oração que a gente fazia, um trabalho às terças-feiras, e essa promessa ela veio e demorou a se cumprir. Eu digo até que demorou a se cumprir porque eu fugia da promessa, mas a promessa não foge de você, porque quando a promessa é feita por Deus, ela vai se cumprir independente da nossa vontade. Ele muda a situação, ele muda a estrutura, ele muda a pessoa para fazer aquilo que ele determinou. Então, por mais que eu tentasse fugir um pouco da responsabilidade, Deus foi me capacitando, e eu acho que até o fato de ter me enviado para a Espanha foi exatamente para me afastar de uma série de coisas que me prendiam a não tomar essa decisão de aceitar a vontade de Deus mais especificamente. Eu sempre tive uma dificuldade de relacionamento, digamos assim, né? Eu nunca fui muito... Por quê? Porque eu não sou muito expansivo, mas sou muito, digamos, determinado. Eu fui militar por algum tempo, chefiava equipes, né? Deus me deu essas oportunidades, mas eu vejo como um desafio e um aprendizado constante, porque liderar um grupo de homens é, creio que, bem mais difícil que liderar um grupo de mulheres, porque os homens são mais fechados, são mais difíceis de comunicação, muitas vezes. E é um desafio muito grande. E a gente vê esse desafio. Confesso que, recentemente, com a minha aposentadoria, decidi aposentar, porque queria dar um apoio maior para a minha família e dar um apoio maior para o ministério. Então, conversei com o pastor Tito sobre isso, e ele me confiou cuidar do grupo de homens. E muito recente agora, o Senhor tem me dado algumas estratégias, eu tenho começado a movimentar mais o grupo, tenho tentado fazer com que o grupo venha agora a voltar a se reunir com o propósito de louvar, adorar o Senhor. É um desafio, mas é um prazer. Bom, inicialmente, parabenizar o Ministério Igreja Viva, parabenizar os nossos pastores presidentes, pastor Tito, pastora Meire, todo o presbitério, todo o diaconato, todos os membros da MIV, porque a MIV ela é um bebê, ela está crescendo, mas ela está crescendo com saúde, ela está crescendo com a direção de Deus, né? Ela está crescendo em sabedoria e graça diante de Deus, diante dos homens, e isso é um prazer. Então, parabéns, MIV, muito parabéns mesmo, muito sucesso eu sei que vai ter, porque quem está provendo é o Senhor. Então, parabéns a todos e vamos em frente, porque o Senhor é quem vai nos dar tudo que nós necessitamos.